Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou Jussara Botter e este é o 5º episódio do programa Cultura e Prosa, diretamente dos estúdios da Produz Filmes em Rolim de Moura, Rondônia. Esta produção foi fomentada com recursos da Política Nacional de Fomento à Cultura Aldir Blanc, através do edital 01 de 2024, Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, SEMEC, Departamento Municipal de Cultura. Nossos programas contêm legendas para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência auditiva e faremos nossa autodescrição para contemplar as pessoas com deficiência visual. Nosso cenário é composto por 2 poltronas verdes, uma pequena mesa entre elas, onde estão apoiadas 2 taças. Atrás nós temos uma parede cinza e painéis acústicos retangulares também cinzas. Eu, Jussara, sou uma mulher de pele clara, cabelos e olhos castanhos, estou vestindo uma blusa bege e uma saia longa azul marinho. O nosso convidado de hoje é Amós de Barros Zeller, músico, educador musical, fundador e coordenador da Prepararte, uma associação voltada para o ensino de arte e música. Amós, obrigada pela sua presença, que bom que você está aqui colaborando com o nosso projeto. Ok, que bom. Eu quero fazer já a minha descrição também aqui. Enfim, nossa instituição e nosso trabalho é todo voltado também para contemplar a inclusão de cada necessidade. Então, eu sou Amós, pele clara, olhos castanhos, cabelo, o pouco que eu tenho ainda é castanho também, já tem alguns brancos, estou vestindo uma camisa azul escura e uma calça preta. Ok. O Amós, como músico e educador musical, então ele está aqui para falarmos de música, né, Amós? Música no cenário de Rolim de Moura, música, toda a sua trajetória e o seu trabalho é realizado aqui em Rolim de Moura com música. Como é que isso tudo começou na sua vida? Como é que a música entrou na sua vida, Amós? Perfeito. Isso é uma longa história, vamos ver se eu lembro aqui de tudo. Mas assim, minha passagem, né, de vida infantil, eu nasci no norte do Paraná, depois com uns 3 anos de idade fui para Curitiba, e em Curitiba aí eu me lembro assim de poucas coisas, daí a partir de 7, 8 anos que eu vou me lembrar de mais coisas. Eu me lembro de perto aí de 8, 9, 10 anos, eu não sei precisar isso, mas meus irmãos, a maioria músicos, e tinha alguns instrumentos em casa. Já a família de músicos, já. Isso, exato, família de músicos. E daí um irmão meu pegou um dia um violão e falou, vou te ensinar uma nota. Eu falei, eu quero. Vale lembrar que eu sou o caçula, né? Caçula de 10 irmãos que a gente estava no momento. Era 13 no início. Depois daí, logo lá no início, aquela situação mais difícil, a gente teve 3 que não resistiram, né? Não viveram. Daí 10 irmãos, e eu sou o caçula de todos. Nossa. Aí meu irmão me ensinou ali uma nota, eu lembro que era um mi, no violão, o violão ainda grande, né? Pegava ali no braço aqui. Mal alcançado. Mas foi bom, eu aprendi aquela nota, toquei ali um tempo, desenvolvi nela. E depois, eu lembro que um outro irmão meu chegou e falou, não, mas o violão é grande para você, então começa a aprender cavaquinho. Aí eu falei, tá certo, né, mais ali ajustado, né, ao tamanho. Aí eu peguei o cavaquinho, ele me ensinou algumas notas e eu aprendi. No cavaquinho eu aprendi várias notas. Esses instrumentos todos vocês já tinham em casa, à disposição? Assim? Tinha o violão e o cavaquinho. Aí tem uma outra história, que tinha o senhor Arsênio lá em Curitiba, morava no bairro, e a minha mãe falou, você vai lá aprender bandolim com ele toca bandolim. Eu não queria muito, porque eu já estava um pouquinho maiorzinho e tal, e já não estava assim muito ali, questão de instrumento, tocava, mas não era assim aquele desenvolvimento assim, que me chamava assim tanto a atenção naquele momento. Aí eu fui, e eu lembro que ele ficava me ensinando, mas eu um pouco distraído,
distraído, olhando para lá e para cá, e daí, enfim, eu não tive resultado com o O bandolim. bandolim. Poderia ter tido, que é um instrumento muito bom, na verdade, todos os instrumentos são muito bons, Uhum. mas eu acabei não tendo, assim, esse resultado. E foi a Agora primeira aula de música que você teve depois do seu irmão te ensinar uma foi, nota? Hum. foi sim. É interessante, né, que se eu tivesse ficado no cavaquinho, eu teria sido um pagodeiro, né, pagodeiro no cavaquinho, no bandolim, aí tem os chorinho, né, que é muito bons, É. tal. E o cavaquinho eu toco até hoje ainda, toco, eu Mas se você lembrei tivesse, daquilo, eu sido lembro daquilo. pagodeiro, como é que faz a paixão pelo rock? Pois é. É, Mas eu acho que mescla, hoje mescla bastante. legal. Então, o violão foi seu primeiro instrumento, É, depois o cavaquinho, cavaquinho e bandolim não cheguei a aprender. e seus irmãos foram os maiores influenciadores aí no Sim, início. sim, meus irmãos foram os maiores influenciadores ali, porque meu pai também era músico, na verdade a convivência da igreja, né, que Uhum, meu pai sempre foi de igreja, a gente nasceu ali nesse ambiente igreja, e daí isso sempre estava ali, junto, os instrumentos, o canto. Meu pai, ele era regente de coral e ele nossa. tocava também um pouco de clarinete. Hum, E daí os meus irmãos todos já tinham isso um pouco na veia e a uhum. gente vivia isso ali, né? Aí fomos aprendendo e desenvolvendo. Depois disso, educação musical mesmo, formal, você não teve, você é autodidata. Exato. Eu sou autodidata, até porque naquela época era mais difícil isso. Nós Sim, estamos falando aqui muito. de final de 78 por aí, depois a virada ali para os anos 80. Uhum. Mas assim que teve a virada para a década de 80, eu tive influências assim musicais muito boas, boas no sentido de desenvolvimento musical mesmo, que daí como eu trabalhava na cidade grande, você toma ônibus e tal, e naquela época Isso é os em ônibus em Curitiba? Curitiba, Uhum. naquela época os ônibus tinham um sistema de sonorização dentro, adaptado em todos os ônibus. E aquilo a gente passava boa parte no ônibus, então as músicas de 80, da década de 80 e um pouco de 90, são músicas muito boas, muito. Ficavam sintonizados em rádios locais? Ficava, ficava sintonizado em FMs. Aham. E daí ali muito desenvolvimento, assim, musical daquilo comigo. Então, por exemplo, Djavan, Guilherme Arantes, bandas, Roupa Nova, Kid de Abelha, até Erasmo Carlos também, assim, Uhum. e aquilo, aquelas músicas, aqueles estilos, eles foram formando até o meu estilo musical também. Sim, com certeza. E eu aplicava isso tanto no meu aprendizado e também aplicava junto com o trabalho que eu fazia na igreja também, porque a música ela é uma só. A Uhum. música ela é uma só. Então a gente fazia essa aplicação, mas também em vários outros lugares a gente tinha aplicação Uhum. desses conhecimentos e desse desenvolvimento. Música internacional tocava muito por lá? Tocava, É. tocava nessa época era Michael Jackson, Paul McCartney, muitas, eram os hits americanos ali, Uhum. era tudo junto. Quais rádios que tinha lá em Curitiba? Lá tinha a FM Caiobá, que era uma das principais, e a Uhum. Transamérica também já tinha. Então Ah, eram as duas sim, principais, que elas eram bacana. muito boas. E como que você veio parar em Rondônia então, Amós? Pois é, essa é uma história interessante, eu ainda fico tentando compreender sobre isso, mas ao mesmo tempo eu falo, bom, eu tenho desejo de estar aqui, estou aqui, então tem algo a cumprir por aqui, né? Com certeza. Quando eu tinha 16 anos, aí eu estava trabalhando, eu trabalhava numa dental, eu era superboy da dental lá, office boy, né? Uhum. E daí eu ia todo dia para o trabalho e voltava para o almoço, tal, que era no bairro que eu morava. E um dia eu cheguei lá em casa e estava um irmão meu que morou aqui. Ele estava lá e ele falando do trabalho aqui, isso em 83, e daí ele
falou, estou precisando de uma pessoa lá para me ajudar, porque eu tenho trabalho, mas é bastante, eu não consigo. E eu lembro que eu falei assim, eu vou. E daí minha mãe, meus outros irmãos, assim, questionaram, não falaram nada e não entenderam e talvez nem acreditaram também, né. Mas eu terminei de almoçar e fui para o trabalho e cheguei lá no trabalho e falei: "Ó, eu vou para Rondônia". Pediu as contas. Aí você imagina, naquela época Rondônia, hoje a turma já é meio assim, né, Rondônia, você vai para Rondônia. Você é E louco? naquela época então, meu patrão ali: "Não rapaz, mas Rondônia o que que é e tal". Uhum. E daí eu falei, né, que tinha ocorrido e tal. Aí ele falou: "Não, aguarda um pouquinho, vamos decidir isso aí para você pensar". Amadurecer a É. ideia? Você Aí não. daí até o final da semana ali, eu meu pensamento, minha decisão era aquela. Aí ele falou: "Não, se é assim então, aí você veio para cumprir aviso". Aí eu falei: "Não, vou cumprir aviso". E realmente, aí eu cumpri o aviso todo. Quando chegou no final do meu aviso, é muito interessante que é o seguinte, naquela época não era tudo fácil igual é hoje. Não. Eu comuniquei com meu irmão, nem sei como, se foi por carta ou ele ligou, porque e daí eu falei: "Ó, tô pronto para ir". Ele falou: "Tá, então eu vou me organizar e Pra vou te mandar o receber. dinheiro, vou mandar o dinheiro para você vir". Uhum. Aí você sabe quanto tempo que ele demorou para juntar esse tal desse dinheiro para mim vir? 30 dias, No mais 30 dias. você agoniado. Não, eu estava tranquilo, só que com a mesma decisão. Isso que eu fico pensando, eu falei: "Puxa vida, E não tinha 60 seguro-desemprego, dias". hein? Não, tinha Não não. tinha. 60 dias ali eu não mudei de ideia, eu tenho que ter um grande propósito nisso, né. E que se confirmou, né? Pois é. E daí depois ele mandou o dinheiro, eu vim, olha só a trajetória, 7 dias para vir de Curitiba aqui, Né, de 3 ônibus. dias e meio até Cuiabá. Depois dali para cá, aquele ônibus com uma frente, assim, de caminhão, né, e Porque daí não já não era tinha asfalto, não, asfaltado. não tinha. Aí mais 3 dias e meio. Agora tem um fato interessante da música nesses últimos 30 dias. Hum. Lá tem um músico em Curitiba, ele é reconhecido, assim, eh, no meio, cristão, né, hoje ele é pastor Ezequiel de Matos, e ele era um guitarrista, assim, de excelência, era não, ele é um guitarrista de excelência. Uhum. E ele, na época, ele tocava, assim, ele gravou muitas coisas, gravou muitas pessoas, ele gravou muito jingle, ele gravava jingle para as rádios, inclusive. Ele cantando e tocando. Era mais instrumental, ele Uhum. fazia os jingles mais instrumental na época. Na Uhum. época tinha muito jingle instrumental. E daí ele mais tocava, ele que fazia os arranjos, tocava. Uhum. E tinha um outro amigo dele que já estava bem avançado, musicalmente, na guitarra, e eu não tinha acesso ao Ezequiel, mas eu tinha acesso ao amigo. Aí Sim. esses 30 dias eu ia para casa do amigo do Ezequiel, que era o Paulinho, e daí eu falava: "Paulinho, vai me ensinando alguma coisa, De guitarra. de guitarra". Hã, Só que a gente aprendia com violão, porque não tinha muito acesso à guitarra. Você sei. pegava o violão, que é a mesma digitação, Uhum. mesma afinação, Uhum. aí o que que ele fazia? Ele me usava de cobaia, ele falou: "Não, então você vai fazer essa nota, essa aqui, essa aqui". E eu ficava fazendo ali. E ele tocando em cima ali, fazendo improvisos, arranjos, escalas e tal. E eu fazendo aqui, só que o que que eu ficava? "Ah, é assim, né?". Porque ele não me ensinava, ele ficava só tocando e me usando de cobaia para fazer Sei. o fundo musical para ele, não tinha fundo musical, não tinha Uhum. playback, não tinha backing track, não tinha nada. Mas você viu uma Aí eu ia para oportunidade de casa aprender, eu ia para casa e daí fazia aqueles reproduzia. detalhes. E daí nesse um mês eu tive um desenvolvimento, assim, muito grande de instrumento, da guitarra inclusive, é o que, assim, depois me trouxe, assim, até aqui aí junto com os crescimento, desenvolvimento, aplicação e malhando muito, aí Uhum. hoje eu tenho esse E o resultado Paulinho, melhor. sem querer, foi o mestre também. Foi, eu acho que até hoje ele trabalha nessa área lá, trabalhou muito em rádio também, em Uhum. gravações, estudos. E chegando em Rondônia, não foi Ah, trabalhar com música diretamente. não.
Fui não, aí fui trabalhar com meu irmão, fui fazer doce, entregar doce por aí, né, a gente saía com um jipe, ia para Brasilândia, Alta Floresta, E a e música apareceu como? aí aqui, nessa época que eu cheguei, como não tinha, eu não encontrava ninguém para tocar junto, eu queria Uhum. tocar, o que que eu fazia? Eu pegava os bolachão, né, os discão, ia tocar junto com os discos, daí eu tirava tudo ali, o Só saxofone de tocava, eu ouvir. tirava, Nossa, é autodidata isso. mesmo. Aí o saxofone tocava no disco, eu tirava no violão, né, as vozes eu tirava no violão, o baixo tirava tudo ali. Aí foi onde foi, assim, ampliando mais e consolidando mais meu aprendizado. Disso para se tornar um educador musical, qual foi a chave aí? Depois daí, eu continuei, eu tive uma fase que eu fui trabalhar no sistema financeiro, 10 anos eu fiquei trabalhando depois que eu finalizei o trabalho com meu irmão. Uhum. E nesse período eu não parei, assim, de tocar, não parei com música, a música sempre esteve ali junto comigo. Uhum. E por eu fazer parte, assim, da igreja, então na igreja a música é constante, Qual tá. igreja que você começou a frequentar aqui, logo que chegou? Aqui nesse período eu estava na igreja Assembleia, Uhum. fazia parte lá, eu fiquei lá até 98 mais ou menos, Sim. eu tive na igreja Assembleia, daí eu tocava lá, e a gente tinha aquelas bandas que a gente formava na igreja, as equipes, Uhum. e tocava muito também, a gente organizava equipes, ensaiava em casa, uns locais, então a gente organizava, assim, esses Muitos artistas renomados saíram das igrejas, né. ensaios. As Tem igrejas são, muitos. assim, um espaço bem produtivo de descobrir talentos, né. Tem, tem, assim, 2 detalhes importantes, interessantes nisso, primeiro, aquela Uhum. constância ali, aquela ajuda mútua, porque Um acaba ambiente colaborativo, né. tá. E outra coisa, a gente não pode negar também a influência espiritual mesmo, tá, porque o que que a Uhum. influência espiritual traz? Ela traz dom, ela traz talento. Os nossos Sensibilidade. talentos, todos os talentos que existem, eles são mesmo, de influência espiritual, dados por Deus mesmo, e as pessoas, elas desenvolvem, porque os dons, na verdade, eles são para servir. Uhum. Quando você está executando algo, quando você está fazendo o teu trabalho, quando você está fazendo um outro trabalho teu de ensino, repartindo algo que você tem, Uhum. você, na verdade, está cumprindo o dom que você recebeu, a missão, o talento. Entendi. E o disso para aulas de música, para trabalhar com instrumentos musicais, você é empresário, né, tem uma loja que Sim. comercializa instrumentos musicais. Como que foi que isso aconteceu? Nessa minha caminhada de igreja, eu sempre já tive um pouco dessa veia de ensino. Uhum. Eu, quando a gente formava equipes, eu sempre trazia alguma coisa já, falava, gente, vamos trabalhar, vamos fazer um arranjo diferente aqui, vamos colocar notas diferentes, vamos mudar um pouco, vamos fazer introduções, espaços, tal. E tanto com banda, com equipes assim, mas também com orquestra, a igreja tem orquestra. Uhum. E daí eu vi aquilo e eu não tinha aprendido ainda a música partitura, a teoria musical. Ah, Eu ainda sim. não tinha aprendido. Uhum. Mas eu vi aquilo e falava: "Olha, dá para trabalhar isso também". Uhum. Aí chegou um momento que eu aprendi a teoria musical, né, as partituras e tal, e assim que eu aprendi a teoria, aí eu comecei a desenvolver a escrita da música. Ah. Era a composição de arranjos, no caso, né, que era só a Uhum. parte instrumental, então se chama de, composição e arranjos. Isso foi um momento de grande amadurecimento, Foi, assim, como músico, né? foi. Eu lembro que inclusive nessa época tinha já as partituras todas prontas que a orquestra executava, e eu fiz uma partitura e eu vi, assim, que na verdade eu tinha buscado tanto e me colocado tanto ali naquela composição,
que na hora da gente passar até aquele arranjo, teve até um pouco de dificuldade da orquestra de execução, Sei. porque a gente tinha feito assim já com talvez um nível assim muito bom. Complexo já, bem estruturado, bem elaborado, né? Isso. E isso depois continuou, sempre eu buscando alguém e vendo assim, às vezes eu chegava em algum lugar, ou lugares assim mesmo que eu ia, talvez numa lanchonete, alguma coisa que tinha som, e eu sempre falava, dá para acrescentar mais alguma coisa ali, dá para aperfeiçoar, aí eu fazia amizade, trazia alguma coisa, Uhum. e também com relação à igreja, então aí constantemente eu formava equipes, fazia aulas de teorias. E aí, nesse momento, outros instrumentos também passaram a agregar ou você fica só nas cordas? Como que é isso? Não, né, na época de orquestra, daí eu fui tocar saxofone. Ah, instrumentos de sopro daí. Instrumento de sopro, daí eu toco sax também. Nossa. E o sax, na época eu comecei sax tenor, aí depois toquei um pouco de sax alto, e agora ultimamente eu toco menos, né, mas ainda toco também, e ultimamente estava tocando um sax soprano, que é sax reto. É a família do sax, né, eles Uhum. têm a mesma digitação, então é mais fácil de você migrar de um para o outro. É só Entendi. trabalhar mais com a embocadura que faz a diferença. Uhum. E daí você viu a demanda de comercializar instrumentos aqui? Ah, tá. Eu trabalhava, né, no sistema financeiro e depois chegou um tempo que aí teve um incentivo para uma demissão do sistema financeiro e eu estava já auxiliando pessoas aqui. Aqui sempre foi muito carente, agora é claro, nós já temos tecnologia, já está bem avançado, o acesso, hoje é normal o acesso, né, a equipamentos, a instrumentos. Mas na época isso era mais difícil, né, ali no início dos Sim. anos 90. Mas eu tinha conhecimentos já com alguma coisa de fora e conseguia orientar as pessoas e trazer algumas coisas. Eu comecei a comercializar alguma coisa assim de equipamentos, de instrumentos, trazendo assim por conta própria mesmo. Uhum. E daí eu fui trabalhando com aquilo, e como tinha necessidade dos músicos, em geral, e também das igrejas, dos espaços, Sim. na época, inclusive, a gente tinha mais espaços culturais aqui também. É Na verdade. época tinha os clubes, tinha os cinemas, né, assim, mais, eram menores, mas tinham mais deles, né. E daí eu comecei a trabalhar com isso, servindo, assim, igrejas, servindo espaços, servindo músicos, podendo oferecer algo para eles que eu tinha um pouco dessa prática. Não só instrumentos, mas tudo que envolve Isso, uma produção, cabos e tudo, os né, caixas de som, acessórios, com tudo, né? e até conhecimentos, experiências, trazia, às vezes era só mesmo Uhum. orientações, eu sempre trabalhei assim, por mais que eu sou empreendedor, tem a empresa ela visa lucro, mas eu sempre tive essa parte, eu me lembro que às vezes eu falei para pastores, por exemplo, de igrejas, ou pessoas ou músicos que iam comprar algum certo equipamento, e daí eu falava, rapaz, mas será que é isso mesmo que você precisa? Hein? Tinha vezes que a empresa nem vendia, porque eu ia mais para esse lado, falou, de repente é melhor fazer um estudo e tal. De orientação Então, mesmo, né? exato, consultoria, né, Uhum. acompanhamento ali, orientação. E a Prepararte surgiu quando, então? A Foi um Prepararte sonho foi, sozinho, um sonho seu? Como é que foi? Um sonho sonhado por muitas pessoas? Como é que foi isso? quando eu saí de Curitiba, que eu trabalhava já assim, nesse pensamento de música, eu tinha pensamento da empresa, eu tinha pensamento de empresa quando eu vim Uhum. de lá. Uhum. E pensamento de músico também, de fazer parte de equipes e crescer na música, tanto é que na época eu comprava as revistas da Acorde, ela vinha uma vez por mês na banca, eu comprava, ela vinha todas as músicas que estavam em sucesso e as cifras, e era por ali que a gente desenvolvia, crescia. Era a internet da época, né?
Muita gente recorria às revistas. Isso. Eu lembro que eu tinha minhas 2 malas, né, para vir para Rondônia, e uma era minhas revistas e um gravadorzinho, cassete. E eu tinha muitas fitas ali, aqueles sucessos todos da época ali, a gente tinha tudo. E eu tinha esse pensamento já de trabalhar com música, com equipamentos, com instrumentos, porque lá eu já frequentava muito essas empresas, essas lojas. E aí quando eu cheguei, isso ficou assim, por exemplo, a maioria das pessoas vieram para cá para trabalhar, para fazer a vida, então essa é uma coisa que talvez ela trabalhava, caminhava junto ali, mas a gente nem tinha perspectiva nisso, de financeira disso, né? Por exemplo, os professores quase nem tinham na época. Então, mas na área comercial, aí eu já via isso. E quando eu comecei a área comercial, eu falei, não, eu quero trabalhar para desenvolver também as pessoas. Aí quando eu estava antes da fundação da Prepararte, eu já fazia alguns projetos pela loja, projetos de ensinar as pessoas sonorização, técnico de som, entendeu? Trabalhar com iluminação. E mesmo músicos que iam lá e compravam instrumentos, eu trabalhava alguma coisa ali de início neles já. Então eu já tinha isso, era um servir assim que eu sempre tive. Sim. Né? Para quem não sabe o que é a Prepararte, alguém que esteja assistindo a gente de outro estado, explica o que é a Prepararte. Certo. A Prepararte é uma associação de ensino musical e artístico. Nós iniciamos a partir de 2006, depois ao longo do tempo a gente foi agregando mais ações, nós incluímos muitas ações de ensino e também de capacitação e assistência social. A Prepararte em 2006, ela iniciou assim, eu lembro que no início do ano, assim, quando estava iniciando o ano, eu falei assim, eu quero distribuir mais isso, eu quero impactar mais pessoas, eu quero transferir mais desse conhecimento que eu tenho, as experiências que a gente já tem, colocar também os amigos, assim, que eu tenho nesse projeto. Nesse projeto, colocar pessoas assim para distribuir ali os conhecimentos, os saberes, né? E daí eu fui, inclusive na comunidade, na igreja que eu participo, eu fui lá na frente e falei, olha, esse ano nós vamos começar aulas aqui, mas aulas para todos, para a cidade mesmo. Tá? Aqui é um local onde a gente está inserido, nós vamos começar por aqui, mas são aulas para toda a cidade. Você abriu para todo mundo? Para toda a cidade, sempre foi, sempre foi. É um trabalho que nós fazemos para a cidade, tá? Porque nós estamos servindo vidas, pessoas, e todos nós temos essa mesma oportunidade, esse mesmo valor. E aí outras pessoas já engajaram com você? Naquele momento eu estava com aquele desejo, aquela vontade, queria distribuir isso, e quando eu falei sobre essa oportunidade para as pessoas de aprender a tocar, muitas pessoas aí vieram, muitas. No final mesmo daquele encontro ali, as pessoas vieram dar o nome e tal, a hora que eu fui ver tinha 80. Como que eu vou dar conta de tudo 80. isso? Aí nós marcamos um momento, viemos, eu pedi para as pessoas trazer os instrumentos, aí elas foram atrás de instrumentos, e eu sempre deixei assim bem livre mesmo, falei, gente, empresta de um amigo, vê da família, vê onde tem. O importante é participar e aprender. Venho para isso. E o que eu fazia? Eu estava meio sozinho, eu ia numa sala, eu separei eles, mais ou menos por nível e por instrumentos, que tinha 2 ou 3 instrumentos só, violão, teclado e acho que bateria. E faz tanto tempo que eu nem lembro certinho, né? E daí eu separava eles nas salas, tá? Nós começamos a utilizar as salas cedidas pela igreja mesmo, que era o espaço que a gente tinha, e daí eu separava eles nas salas e iniciava uma turma ali, trabalho coletivo. Aí eu afinava os instrumentos, passava uma nota e falava, vocês vão fazer nessa nota aqui, eu vou para outra sala. Aí nisso, o que aconteceu? Eu
terminava a aula, dispensava todo mundo, próxima semana. Aí, quando eu vinha nas próximas semanas, daí eu já ia descobrindo, falou, opa, esse aqui desenvolveu um pouquinho mais, ou aquele ali já Sim. sabe afinar. Aí eu já ia aprendendo, falei, ó, a hora que chegar você já pode afinar o instrumento. O outro, ó, essa nota que você sabe, você já pode compartilhar. Aí já foi ficando mais leve. E eu fui Legal. colocando eles direto na sala. Eu Uhum. continuei daí sendo supervisor, vinha e acompanhava, trazia mais informação. Nós finalizamos 2006, fizemos um recital de música no final do ano, com 38 apresentações. Nossa! 38. Foi um resultado muito bom, muito bom. Você considera esse recital um momento, assim, mais emocionante da trajetória da Prepararte? Olha, ele foi uma consagração ali, né? Foi um começo que deu certo. Mas a gente tem muitos outros, muitos momentos assim emocionantes. Você tem alguma história que pode compartilhar com a gente de uma superação, algum aluno em especial, alguma situação assim? Certo. Tem, por exemplo, o que eu considero também hoje, que eu sempre cito, de um trabalho nosso relevante, com um resultado assim satisfatório e que assim trouxe muitas superações, né, nessas aplicações, foi um projeto que nós fizemos com, com o apoio do Itaú Social. O município foi escolhido para fazer esse projeto, para executar esse projeto, mas numa elaboração que nós fizemos. Eu lembro que nós fomos lá no conselho, no CMDCA, e falamos, ó, o município vai participar desse edital. Aí eles falaram, a gente não tem assim essa condição agora. Eu falei, eu posso fazer o projeto? Aí nós fizemos o projeto, né, a Prepararte fez o projeto, e ele foi aceito, o município foi contemplado. E daí nessa contemplação, o município escolheu a Prepararte para ser coordenadora do projeto, para executar. Sim. E a Prepararte escolheu mais 12 instituições para execução. Nossa. Que isso é algo bom de projetos do Itaú Social, sempre ele pede isso, ele fala, olha, divida isso, divida o trabalho, contemple mais. E esse trabalho nós fizemos um trabalho de melhoria de escrita com crianças, um outro de artesanato, nós fizemos um campeonato de xadrez, com os alunos, né, quer dizer, a aula de xadrez depois já do campeonato. Começou uma área social mesmo, isso, né? Saiu só da música e também na área social. A parte ampliou, musical, né? na verdade, ela ampliou nesse momento, porque nós continuamos e a gente ampliou essas outras áreas. Foi o primeiro edital, assim, grande que vocês foram contemplados? Foi o primeiro grande. Nós tivemos esse resultado. E aí, nessa disseminação aí dessas aulas, nesse trabalho social, muitas histórias, né? Muitas histórias, a gente ouvindo ali, as crianças vendo, porque eu tive daí participando em todos, aí, avaliando, fizemos matérias de todos, e algo assim interessante que a gente vê, as crianças hoje é um pouco mais difícil de você atrair elas, de você captar a atenção delas. E nesses projetos você vê que elas entregam ali, aguardam o que é para fazer exatamente, elas participam, e daí teve até uma menina moreninha, eu não lembro o nome dela agora, mas lá da Cidade Alta. E daí depois a gente fazendo a apresentação do recital na escola, que hoje é CTPM, na época era Priscila Chagas, aí a Sônia do CMDCA teve lá e falou, olha, aquela menina ali é o seguinte, você não sabe o bem que você está fazendo para ela, você não sabe o resultado, porque a gente não conseguia nem falar com ela, a gente visitava lá na casa dela para fazer o trabalho social, não conseguia falar com ela, e agora ela aqui no meio de outras crianças tocando e cantando. Muitas vidas impactadas, exato, né? E às famílias. vezes a gente nem sabia exatamente as necessidades, mas depois os resultados aconteciam. Isso é muito bom. E a nossa comunidade necessita muito, né? Com certeza. Desse trabalho social, desse olhar, dessa atenção, né? Às crianças.
Que sorte a nossa, em Rolim de Moura, ter você, ter a Prepararte, ter toda a sua equipe aqui trabalhando e impactando esses jovens, impactando essas vidas, essas famílias, né? A gente quer agradecer, parabenizar a sua iniciativa, desejar sucesso para a Prepararte. Vocês estão com uma sede em construção, né? Você quer falar sobre isso? Sim. A Prepararte está, então, na construção da sua sede, que é o complexo cultural, educacional e assistencial também. Nossa expectativa é de que ano que vem a gente começa a ter aulas lá. Não vamos deixar os outros lugares também, algumas escolas que a gente dá aula, outros espaços, até o espaço cedido pela igreja, porque a gente está mais constante ali, então é fácil de encontrar a gente ali, da gente poder trazer informações, aulas, acompanhar pessoas, auxiliar até com instrumentos que a gente fornece isso, né, também para alunos. E lá nós vamos ter, então, 20 salas, que são salas para violão, teclado, o estúdio de fotografia, né, como um laboratório ali, estúdio de áudio. Vamos ter curso também para luthier de instrumentos. Olha, que bacana. Vai ser curso de técnico de som, cursos de técnico para iluminação. E também nós vamos ter um auditório para 380 pessoas. Nossa. Esse auditório, aliás, todo esse espaço, nós queremos que esse trabalho funcione lá dia e noite. Nós queremos oportunizar professores da região, da cidade, a dar aulas lá, entendeu? Expandir. Às vezes tem pessoas que querem dar aula, não tem um lugar lá, ele vai poder ter um lugar. O auditório lá, nós vamos ter poder fazer eventos, conferências, reuniões, enfim, vai ser algo muito bom. Bem utilizado, com certeza. Bem utilizado. Né? Não, é muito importante para Rolim de Moura ter um espaço desse. Sim. E a gente tem que só parabenizar mesmo vocês, porque são muitos desafios para isso acontecer, né? Muitos desafios. São vários desafios, mas nós temos uma equipe de voluntários muito boas, muito boa, né? Muito bons voluntários, trabalhos ali oferecidos, mesmo que a gente vê eles se doando por pessoas, tá? E nós aceitamos mais voluntários, inclusive, tá? Porque tem várias áreas, tem áreas de pessoas que a gente usa como palestra, como pequenos cursos, e realmente a gente tomando tem sido, esforços, né? Tem sido aí contemplado com muita gente trabalhando conosco. Que bacana. Amos, para a gente finalizar, que conselho que você dá para um jovem que gosta de música, que às vezes pensa, mas eu não vou conseguir viver da música, eu vou ter que ter a música como um hobby. Qual conselho que você dá para esse jovem que gosta de música e sente esse chamado da música? Certo. Quando uma pessoa tem a oportunidade de aprender algo, existem alguns fatores ali que talvez influenciam mais elas. Um dos fatores a gente sabe que é depois um resultado para sustento mesmo, porque isso é uma necessidade. Sim. Tá? Tem o plano de vida, e esse plano de vida ele depende de valores para custear. Agora tem também algo interior. Esse interior a gente não consegue mudar ele, porque exatamente quando a gente não cumpre alguma coisa interior, depois a gente fala, eu queria tanto ser isso, eu queria ter tanto aprendido isso. Então, por exemplo, se vocês jovens têm essa oportunidade, e geralmente têm o tempo, porque enquanto adolescente e jovem tem o tempo, pratiquem, aprendam, exercitem, vão adiante, mesmo que você diga assim, não, mas eu quero ser tal coisa, não tem problema. Aquele período da sua vida você vai estar tendo contato com vários conhecimentos, você vai desenvolver. Tem muitas pessoas jovens, adolescentes, que passaram pela música, aprenderam e depois elas se tornam, na área profissional, assim, grandes profissionais, e talvez não tenham muito tempo da música, mas de vez em quando ela volta lá, retoma. Nós vemos, por exemplo, os países estrangeiros que têm a música para adolescentes, para jovens, nós vemos que as pessoas são depois
elas têm aquela continuidade em ajuntamentos que ela tem, em festas, né, de família. Qualquer momento livre, ela pode momento. retomar e utilizar a música também como uma terapia, uma autorregulação, né? Nesses tempos de ansiedade, ela é uma ferramenta, né? Ela é uma ferramenta, ela produz amizade, ela produz comunhão, ela produz... Socializa. Socializa, ela completa. E isso depois, eu vi muitas pessoas que depois falaram, agora eu vou poder investir também nisso, e as pessoas retomam e aí tem como um hobby, ou até se tornam melhores ali, executores, e chegam até a compor depois, porque daí, quer dizer, ela vai completando a vida dela com algo que ela teve a oportunidade e aproveitou. E tem também a área profissional. A área profissional, ela é uma área... ela tem os resultados. Ela tem os resultados através da escola de música, ela tem o resultado através de eventos que pode ser aplicado sonorização ou a participação mesmo musical, ela tem o resultado através de estúdio e através do ensinar, através de ser professor, também tem um resultado. É isso aí. Amós, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui, por estar somando com o nosso projeto, colaborando com o nosso trabalho, e desejo sucesso para você, para Prepararte, para toda a sua equipe, e aguardamos aí a finalização da obra e estaremos com certeza lá presentes para bater palmas para vocês lá. Com certeza, muito bom, muito boa participação aqui. Fiquei bem à vontade e que bom poder somar aí com esse projeto e trazer aí informações também para a cultura, para a música, e é um trabalho que a gente vai continuar sempre. Legal. Este foi mais um episódio do programa Cultura e Prosa. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe, comente e fique ligado, porque teremos mais entrevistados sobre as manifestações artísticas de Rolim de Moura. Até a próxima! Cultura e Prosa.